queridos irmãos, eu vou convidar todos de pé para nós orarmos agora pelo pastor Jonathan, né, que é o pregador da noite, né? A gente falou, né, sobre o tema, né, que escolhemos, mas ele não vai estar preso ao tema, a leitura que a gente fez, não. Ele vai trazer aquilo que Deus colocou no seu coração para a igreja desta noite. Amém, irmãos? Vamos apresentar ele. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, até aqui, tudo que o Senhor nos proporcionou para a glória e honra e adoração do Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Entregamos agora Teu servo, pastor Jonathan, em Tuas mãos, que o Teu Espírito possa conduzi-lo, Senhor. Aleluia, que o Senhor continue falando nesta noite aos corações, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode sentar, irmãos. Só não pode sair dessa ligação gostosa que você está aí no seu coração. Por favor, arma para mim aqui as girafas, que eu sei falar com o microfone na mão, não. Senão eu saio pulando aqui no meio da igreja. Ótimo. Quase ótimo. Seguimos para lá. Isso. O seu jeito aí. Está quase bem. Amém. Pode não estar do meu jeito, mas está do jeito de Deus. Amém? Glória a Deus. Está longe. Vou ter que me esguelar. Neste maravilhoso tema, passarei por cima assim um pouquinho e falarei de outras maravilhas além deste texto. Haveria algo difícil para o Senhor? Glória a Deus, porque não há. E Deus já prometera a Abraão há alguns séculos que para ele não haveria nada difícil. E ele cumpriu a sua promessa, mostrando que aquilo que o homem acha difícil, para ele é como se fosse coisas banais para nós, coisas fáceis de alcançar, objetivos pequenos em relação à grandeza do Senhor. Eu louvo a Deus por esta igreja, está completando hoje 25 anos, a sua boda de prata. Isso nos traz muita alegria, porque faz parte de uma história envolvendo alguns ministros. Meu pai dizia assim: a minha vontade era entrar no Nordeste e abrir trabalho no Nordeste. Ele não abriu, mas Deus enviou o Hélio. Pastor Hélio Ramos, de saudosa memória, jamais poderia deixar de ser lembrado hoje aqui. Tudo se iniciou quando ele veio para cá, passou por Xangri-Lá, um período bem rápido, e lá, de diácono a pastor, que seria, via de regra, presbítero, evangelista, depois trocar credencial, essa coisa toda. Ele foi de diácono a pastor. E logo em seguida, veio para Pernambuco, fica sua residência aqui. E era um homem que, ele tinha assim, ele vibrava por abrir trabalho, por pregar, por fazer a obra do Senhor. E assim foi a vida do pastor Hélio Ramos aqui neste lugar. Trouxe para ajudá-lo o presbítero, né? Hoje o presbítero Hélio Rodrigues, iniciou o trabalho com a cara, a coragem, a misericórdia de Deus e o poder do Senhor sobre ele. Não posso deixar de falar no pastor Hélio Ramos, porque Deus
usou ele como instrumento vivo para iniciar esse trabalho, fazendo coisas que não era assim muito típico de uma Assembleia de Deus. Formar um grupo de jovens que jogava bola ali na pracinha, naquele espaço ali, e que não tinham assim um compromisso ainda com Deus. Olha, vocês vão cantar, vão fazer um conjunto só de vocês, e vocês vão somente louvar, não fazer mais nada, só louvar. E o grupo começou. Eu não sei se tem alguém daquele grupo aqui, mas muitos tiveram a oportunidade naquela ocasião de conhecer o Senhor Jesus. Então foi uma atitude assim de bravura, uma atitude que o homem sem uma vontade de ver o trabalho crescer, de ver almas salvas, não faria. Foi de uma coragem muito grande. E outros episódios aconteceram, e aí Deus, para honrar o compromisso firmado nos céus, quando meu pai desejou abrir trabalho, eu disse: meu Deus do céu, quantos lugares, quantas cidades do Rio de Janeiro precisando de igrejas? Por que meu pai abriria um trabalho em Pernambuco? Deus já sabia por quê. Porque nesta noite estaremos aqui comemorando 25 anos de bênçãos do Senhor neste lugar. Aleluia! Os irmãos bem sabem, ali bem do lado, né? Está aquela e aqui está a nossa. Enquanto ela está lá fazendo o papel dela, nós estamos aqui fazendo nosso papel de obreiros do Senhor, de casa do Senhor, de servos do Deus Altíssimo, para enaltecer o nome do Senhor como santo, que é o único santo que morreu e ressuscitou. Aleluia! Quero em rápidas palavras contar a história do marido da minha sobrinha. Ela, de berço cristão, casou-se com um rapaz de família católica romana. E aí, irmãos, ele ia com ela à igreja. Ele começou a ouvir a palavra de Deus, jovem muito inteligente, e começou a ouvir a palavra de Deus. Aí ouviu nas pregações sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele analisou: ora, eu nunca ouvi falar, a Bíblia não relata ressurreição de Pedro, ressurreição de João, ressurreição de Paulo, ressurreição de... Peraí. Então, eu estava até aqui adorando santo morto, que não pode fazer nada por mim. Se Jesus Cristo é o único santo que morreu e ressuscitou e está vivo, então é Ele que eu quero. A partir de hoje, o meu santo é Jesus Cristo. Aleluia! Glória, glória ao nome do Senhor. O nome que é sobre todos os nomes, o nome poderoso, capaz de salvar a alma do perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vou dar uma passadinha pelo tema, viu, irmãos? Eu tenho muitas coisas a compartilhar com os irmãos nesta noite, mas eu quero começar pelo tema. Veja bem, amados. Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus falou com ele que seria pai. Sarai, ainda Sarai era Abrão também, tinha 65 anos de idade. Eu vi na televisão uma reportagem de uma mulher que engravidou 63 anos de idade. Foi a maior idade que eu já ouvi falar que uma mulher, na atualidade, engravidou. 63 anos. Sarai já tinha 65 quando Deus prometeu um filho a Abraão. Serás pai de multidão de nações. Pai engrandecido será pai de multidão de nações. E Abraão então ficou naquela expectativa: eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Mas como vou ser pai se Sarai
Já passou a época de fecundar. E aí ele, então, dá um jeitinho de ajudar Deus, sabe? O que ele faz? Sarai, então, chega, oferece a ele a sua criada Agar, para que dela suscitasse filhos. Tá bom, tudo bem, se tu, tá, contigo mesmo, vai, tudo bem, permito. Vai suscitar filho da nossa senhora, da nossa escrava, nossa, né? Nossa serviçal, nossa serva. Aí então, Abrão vacila diante da fé. Ora, o patriarca da fé, como isto? Faltou fé nesse homem? Vejam bem, irmãos, por um lado sim, por outro lado não. Se Deus disse que ele ia ser pai, então nisto ele creu. Só não tinha entendido ali que não era com Agar. O plano de Deus para Abraão, para Israel, para a grande nação que nasceria de Abraão, seria com a sua própria mulher, Sara. E agora Deus também muda o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. E chega o momento em que Abraão começa a ficar meio atordoado. Senhor, eu já estou velho, não tenho descendentes, e pela ordem natural das coisas, né? Pela lei que hoje vigora, nós vamos deixar a nossa herança para o nosso criado. E Deus então continua mantendo Abraão esperançoso na sua promessa. E chega o momento em que Deus agora fala com Abraão novamente. Diz que sua mulher seria mãe. E a mulher então sorri. Zomba do anjo que veio trazer a notícia. Coitado, não sabe de nada. Coitado, ele não sabe que não tem condição. Era isso que pairava no coração de Sara. E Deus então, através daquele anjo, repreende Sara e diz: haveria alguma coisa difícil para Deus? E ela mentiu. Não, eu não sorri, não. E Deus então começa o seu projeto de cumprimento da sua promessa. Quando Deus prometeu alguma coisa a você, saiba, Ele há de cumprir. Ele não é homem que falha. Saiba, irmãos, que estamos na era, no momento em que vamos ouvir muitas promessas de homens que não poderão cumpri-las, mas as promessas do Senhor, da mais simples à mais complexa, Ele cumprirá, porque Ele é Deus. Aleluia! Aí então Deus começa a mostrar para aquele povo que ele era e é o Deus que não falha. Vem então Sara, concebe, dá à luz Isaque, e aí começa o plano de Deus até para os nossos dias. Agora Deus começa a cumprir o que Ele tinha prometido lá no Éden. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia! E agora estava iniciado o plano de salvação para a humanidade perdida. Aleluia! Deus já sabia que a humanidade iria se envolver no pecado, de tal maneira que Deus olharia do céu à terra e diria: não vejo um justo sequer, só tem um jeito, meu filho vai descer para dar jeito nessa confusão que Satanás colocou lá no mundo. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia! Aí levanta a grande nação Israel, e chega um momento em que Israel precisa sair do jugo de Faraó.
Ele começa então, com forte mão, realizar milagres incríveis. Tira o povo do Egito, passa pelo mar a seco. Você já imaginou o que é abrir uma rua assim no meio do mar? Água para o lado de cá, água para o lado de lá, e uma rua no meio, uma estrada assim, ó, passando quase 2 milhões de pessoas. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Quase 2 milhões de pessoas passando no mar seco. Uma estrada no meio do mar, assim, de repente. E esse mesmo povo se corrompe. Esse mesmo povo murmura. Esse mesmo povo chega no meio do caminho e começa a querer voltar atrás. E Deus começa novamente, Deus continua com mão forte, estendida sobre Israel. E de repente, o grande general Josué se depara com uma situação em que ele teria que confiar em Deus, ele teria que clamar ao Senhor. O rei de Jerusalém se junta com mais 4 reis para lutar contra Gibeão. Aí, como poderia ser isto? Gibeão, os gibeonitas vão, procura Josué. Observe que ele procura Josué. Por que Josué? Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que os gibeonitas tinham feito aliança com Josué, entenderam que era difícil vencer aquela batalha. Veja o que é que acontece. O texto diz, Josué 10, diz que aquele rei, o rei dos gibeonitas, vão até Josué e pede socorro. Junte-se a nós e peleja juntamente conosco. Começa então a peleja. Deus então manda pedra descendo do céu, chuva de saraiva, mata uma grande multidão. E agora o Senhor estava do lado tanto dos gibeonitas quanto de Israel, mas ele queria provar para aqueles 5 reis que quem faz aliança com Deus está seguro. Vence a batalha aquele que faz aliança com Deus. E aí começa um milagre maravilhoso, além das pedras. Josué olha para o céu e diz: sol, detente em Gibeá. Lua, detente em Ajalon. Isto é, terra, pare. Não é o sol que parou, não foi a lua que parou, a terra parou o seu movimento de rotação. E aí, diz a Bíblia, que foi o mais longo dia que já se conheceu. Certa vez, os americanos, cientistas americanos, estavam, em 1985, preocupados com uma coisa simples: em que posição estará o Sol em relação à Terra no ano 2000? Havia uma expectativa muito grande sobre o ano 2000, o que aconteceria, o que não aconteceria. E aí, os cientistas da NASA estavam preocupados. Fizeram então um software que adiantava o tempo até 2000 e ia analisando o que acontecia.
E aí, então, eles, daqui a pouco, tiveram um susto. Espera aí, está faltando um dia no calendário. Está faltando um dia no calendário. Aí tinha lá no meio deles um cristão, servo de Deus, conhecido da palavra. Disse assim, não, peraí, eu sei o que foi que aconteceu. Está vendo aqui, ó? Josué clamou ao Senhor, e o sol parou, isto é, o dia parou. Aleluia, está aqui a prova. Aí olharam, realmente, vamos estar fazendo, aqui quase o dia todo, então não foi um dia, faltou um pouco por um dia. Fizeram novamente a análise, adiantaram o computador, faltou um pedacinho de dia, está faltando ainda. Não, peraí, mas também houve outro episódio, está aqui, ó. Está aqui. O profeta foi à casa do rei e disse para ele, ó, rei, tu vais morrer, prepara a tua casa, porque tu vais morrer. E o rei então chorou, pediu ao Senhor clemência, e Deus então disse para ele, que daria ele mais 15 anos daí, mas a prova que ele pediu a Deus, foi que o sol voltasse 10 graus, aí completaram o dia, completaram as horas de um dia inteiro, entenderam que a ciência não explica a Bíblia, mas a Bíblia explica a ciência, porque o Senhor é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, cientista dos cientistas, aleluia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu fui entender por que o presbítero Luiz de Andrade, saudosa memória, passou pelo nosso ministério por um tempo e foi depois para a eternidade. Presbítero Luiz de Andrade tinha 43 anos de idade, serralheiro, artífice de obras finas, tinha um galpão bem sucedido, aleluia, em frente do Maracanã, assim, do outro lado da linha, trabalhando na sua bancada de artífice, olha para o céu e calmamente diz assim, Senhor, eu quero emprego público federal. Ele falava assim, eu quero emprego público federal. Mas como pode isso? Na época, o emprego público federal era para quem tivesse no máximo 40 anos. Ele tinha 43. Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo ano, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, foi baixado um decreto federal, ampliando as idades para 50 anos. Aí ele pôde fazer o concurso público federal, fez a prova, passou e assumiu o seu cargo lá no Hospital do Câncer, lá na cidade do Rio de Janeiro. E aquele homem humilde, simples, exerceu a sua função de funcionário público federal, aquilo que ele pediu a Deus. Aí ele entendeu que o mesmo Deus que muda o curso da natureza para beneficiar o seu povo, também pode mudar a lei do país para beneficiar um servo fiel, aleluia. Se você é fiel, fala com Deus e Ele cumprirá o desejo do seu coração, aleluia. Voltando à esterilidade, a minha esposa ficou estéril por quase 10 anos. Depois de 3 abortos espontâneos. Quem não sabe o que é aborto espontâneo, eu vou dizer, é o aborto que acontece sem que ninguém faça nada, ele vem espontaneamente e o feto se desfaz. Minha esposa teve 3 abortos espontâneos. No segundo e no terceiro, os médicos erraram. Fizeram 2 curetagens fora de tempo
tinha que ter mais tempo, passar um tempo, e o médico fez uma em cima da outra e destruiu os tecidos formadores de placenta. E ela ficou incapacitada de engravidar. E ela começou a chorar com Deus. Chorar com Deus. Quando se completaram 10 anos dessa agonia, estávamos num trabalho de libertação, lá na matriz, na sede, e um diácono olha para ela e começa a ter uma revelação. E quando ela foi à frente, era a campanha da quebra de maldição. Ela disse: Senhor, não ser mãe para mim constitui a maldição, eu quero engravidar, Senhor. Foi à frente, ajoelhou-se diante dos servos de Deus, impuseram sobre ela as mãos, e quando ela levantou dali, o diácono disse: olha, Deus está me dando uma visão. Ele não sabia que Isabel tinha pedido. Disse: olha, eu vejo a irmã Isabel gestante, com a barriga bem grande, acariciando a barriga. Deus vai dar um filho à irmã Isabel. E tem mais, irmãos. É neste ano que inicia, agora Deus está me falando. Exatamente como o profeta falou, se cumpriu. A minha esposa engravidou, meu filho nasceu. Eu trouxe ele aqui com 10 anos de idade. Hoje tem 24 anos de idade. Já é casado, já tem a sua vida, já está lá no banco onde ele trabalha. E Deus abençoa aquele varãozinho. É um músico, como os irmãos viram, continua tocando seu instrumento. É servo de Deus, nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Bênção de Deus, prometida por Deus, Deus não falha. Nem precisa mais falar de Ana, que Sara e Isabel já deu para os irmãos saber quem é Deus, né? Pois bem, aquele pastorzinho baixinho que os irmãos viram aqui várias vezes, Oswaldo Pereira da Silva. Em 1953, ele era diácono. Estavam construindo a Assembleia de Deus, filial de Nova Iguaçu, próximo da nossa casa, em Dália Araújo, onde eu nasci. Eu estava com 7 meses de idade. Eu estava muito enfermo a semana toda e só piorando. E quando chegou o dia da obra da igreja, a minha mãe gostava de fazer feijão com cominho, botava cominho no feijão e dava um gosto especial. Carioca não tem esse costume de botar cominho no feijão, mas ela tinha. Minha mãe era pernambucana. Aí o obreiro que estava lá na obra disse assim: olha, vamos lá na casa do irmão João de Barro, que era onde esse almoço da obra, que eu vou almoçar na casa do Oswaldinho, porque o feijão da esposa dele tem um gosto muito especial. Ele foi almoçar na nossa casa. Isto é, Deus estava providenciando algo maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. E naquele ínterim, o filho mais novo do casal faleceu. A minha mãe pegou aquela criança morta, trouxe com lágrimas nos olhos, apresentou o presbítero Rosalvo. Irmão Rosalvo, nosso filho faleceu. Pede a Deus para fazer a vontade dele na vida dessa criança. Pegou aquele corpo morto, duro, gelado, apresentou ao Senhor assim. Quando ele acabou de orar, os olhos da criança se abriram. A criança começou a tentar balbuciar algumas palavrinhas de neném, tatá, teteté, alguma coisa desse tipo. A mãe foi lá, fez uma mamadeira. Aquela criança que já não comia uma semana, pegou aquela madeira, tomou a mamadeira toda com todo prazer, está vivo hoje aqui, contando para os irmãos que o Senhor é Deus. Deus me ressuscitou da morte, porque Ele tinha plano de hoje me trazer aqui para contar esse testemunho para esta igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus continuou. O inimigo foi lá, tirou minha vida. Deus devolveu. Mas ele continuou tentando, irmãos. Aí, tinha 9 para 10 anos. Estou eu e meu irmão, aquele que os irmãos conheceram aqui, Josibias, indo ao comércio, comprar alguma coisa para minha mãe. E passávamos assim por uma linha de trem. A estação estava aqui à esquerda, a passagem estava um pouco mais à frente, uns 100 metros. Nós conversando um do lado do outro, conversando, só andávamos juntos. Eu olhei para lá, o trem está parado. Fui atravessar, sem olhar a segunda vez. Quando eu fui atravessando a linha, Deus me pegou assim, ó, me trasladou de um lado da linha para o outro. O trem passou entre mim e meu irmão e nada me aconteceu. Estávamos juntos. Não tem outra explicação. Lado a lado, conversando. E, de repente, eu atravesso. Não me lembro, assim, como meu pé na linha atravessando. Não me lembro disso. Só lembro que eu fiquei do outro lado. O trem passou no meio, meu irmão ficou do outro lado. Irmãos, me lembro com saudade. Pastor Hélio Ramos, que a Covid levou. Pastor João Alto, da Assembleia de Deus, de Partido Alferes, a Covid levou. Pastor Messias Salvo Vaz, Assembleia de Deus de São Francisco, onde foi a última convenção de 3 dias. Covid levou. Essa mesma Covid me acometeu. E chegou o momento em que as coisas apertaram muito para mim. Fiquei 21 dias isolado do meu quarto, a esposa dormindo no quarto do menino, botava comida numa cadeira assim do hall do quarto, eu usava o banheiro de dentro, usava o banheiro de fora, e eu, 21 dias isolado ali. Mas teve um dia, irmãos, que eu pensei que ia morrer. Pensei mesmo. Me faltou o ar. A respiração não vinha. E eu senti que ia morrer. A Covid, ela resseca os vasos sanguíneos que recebe do pulmão oxigênio e vai até o coração para fazer a circulação sanguínea. Aquela pontezinha de vasos entre o pulmão e o coração, elas ressecam. E aí a pessoa começa a sentir falta de ar e morre. E eu, então, achei que ia morrer. Disse, Isabel, pega meus documentos, chama um carro, me leva para o Hospital Fernando da Gasola, que é a referência da Covid, senão eu vou morrer. Eu falei, calma, você está nervoso? Não, minha filha, eu não estou nervoso, eu estou falando porque estou vendo que eu vou morrer. Ela, espere um pouquinho. Então, ela está pegando uma roupa para mim, documento, alguma coisa desse tipo. Aí, o que acontece? A Isabel sumiu por um tempinho assim, e daqui a pouco ela aparece. Hã? E aí? Aí que eu já estou bom. Glória a Deus. Daquele momento que ela saiu, ela ajoelhou-se diante do Senhor, clamou ao Senhor, e o socorro veio do alto. Aquilo que parecia ser minha morte, Deus mudou a minha sorte. Estou aqui, sou um milagre, por isso estou aqui. Glória a Deus. Bote aí, irmãos, vamos cantar com a igreja. Aquilo que parecia impossível